Pessoal, enfim, vamos lá. Muito boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Tem muitos professores, muitos alunos, muitos ex-alunos, que é muito bom sempre. Tem gente aqui do meu mestrado, tem gente do doutorado, estou muito feliz. Tem gente de programas de pós-graduação fora do país. Está aqui o professor Rubem Miranda, professor da Letícia Faleiro, que é grande amiga nossa. Enfim, é um prazer estar aqui hoje na presença virtual de tanta gente legal, tanta gente comprometida, sobretudo com essa questão do direito internacional. A gente está hoje aqui na presença da realeza do direito internacional aqui em Minas Gerais, o professor Kyong, que é das pessoas mais respeitadas. Eu tenho a oportunidade de dizer para vocês sobre o currículo do professor, mas para a gente uma honra muito grande aqui do interior contar com uma presença tão ilustre. Antes de passar a palavra à professora Juliette, para que ela possa fazer a saudação inicial, eu queria só lembrar vocês que essa é a primeira semana sobre conflitos armados aqui da Faculdade de Direito. A gente está promovendo isso para marcar mesmo a 50 anos da faculdade, tratar sobre um tema que é relevante, um tema importante, que casa ou conversa, dialoga com os direitos humanos. E a gente resolveu fazer isso na semana do 11 de setembro, que é, sem dúvida nenhuma, um dos eventos que marcaram a história da humanidade. É um plot twist, digamos assim. A gente vivia o mundo que a gente pensava caminhar para a paz eterna e paz mundial, e o 11 de setembro ele é um marco muito significativo, e às vezes ele aumenta um pouco alguns conflitos já existentes e cria outros. Então, é algo que a gente precisa lembrar e qual caminho irá construir. Então, desejo a todos aí sejam muito bem-vindos, sintam-se à vontade. Eu vou passar a palavra à professora Juliette, que é a grande idealizadora desse projeto, como de tantos outros, pessoa extremamente comprometida com a nossa faculdade, extremamente empolgada e que dedica aí a sua vida, basicamente, a cuidar dos alunos como se fossem, às vezes, filhos dela. Então, é muito bom estar aqui do lado da professora Juliette, num projeto tão bacana. Professora, fique à vontade. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigada, professor Alisson, pelas palavras tão generosas. Ontem nós fizemos a abertura da primeira Semana Internacional sobre Conflitos Armados, então hoje farei uma fala breve para que possamos aproveitar esse tempo para ouvir o palestrante de hoje. E é com muita honra que recebemos o professor Kyong, a quem agradecemos por aceitar nosso convite. O professor Kyong é uma referência do direito internacional, mas de forma especial e pessoal é uma referência para mim, não só como profissional, mas principalmente como ser humano. Eu tive a sorte de conhecê-lo em um momento tão importante da minha trajetória. Kyong estava na minha banca, no mestrado, e nunca vou me esquecer das suas palavras tão generosas e de sua presença tão especial de paz e luz em minha vida. Gratidão eterna, Kyong, seja muito, muito bem-vindo e muito obrigada mais uma vez por aceitar estar aqui conosco hoje. Antes do professor Kyong iniciar, eu vou fazer uma leitura resumidíssima do currículo do professor. Afinal de contas, se eu fosse ler tudo, a gente ia ficar aqui provavelmente durante todo o tempo da palestra. O professor Kyong, ele é professor de Direito Internacional na Dom Helder Câmara, ele é doutor e mestre em Direito Internacional pela PUC, aqui em Minas, ele é professor também do programa de pós-graduação e pró-reitor do programa de pós-graduação em Direito da Faculdade de Dom Helder Câmara. Isso significa dizer que lá tem cursos de mestrado e doutorado, ele é o pró-reitor, está acima lá de todo mundo, é o cara que comanda. Agora, o mais interessante assim, do professor Kyong é que, além de ter uma formação acadêmica brilhante, de ocupar cargos extremamente importantes no nosso estado e ser uma referência para todo mundo, tem duas coisas muito interessantes. Qualquer evento que você vá, que aparece o professor Kyong, sai todo mundo correndo, o Kyong está aqui, o Kyong está aqui, o Kyong está aqui. É uma coisa engraçadíssima. Você vê os melhores professores correndo para encontrá-lo, porque aí eu entro na outra coisa, que é o fato dele ser uma unanimidade. Eu não conheço unanimidades. Ele é uma unanimidade. Das celebridades do direito às pessoas mais humildes. Tem como referência e um amigo meu, Pablo Lana, que é certificado lá na Universidade de Itaúna, quando ele soube que o professor Kyong viria a nosso evento, ele disse: o que? O Kyong vai? O Kyong é, e ele fez uma definição muito interessante, a melhor pessoa do mundo.
E o, Obrigado. Gá, super Muito Kinga, obrigado. que saudade de você, Raquel, do mestrado na PUC. Nossa, Beijo Raquel. grande. Nossa, tá vendo? aqui eu estou fazendo doutorado comigo. Tá aqui. Obrigado, Alisson. É porque eu levo mel. E é muito interessante porque, além disso tudo, é uma pessoa super humilde e super atenciosa com todo mundo, apesar de estar em cargos extremamente elevados. Então, é para a gente aqui um prazer, uma honra poder compartilhar com ele, uma pessoa que vem de longe, né? Vem do Congo e compartilha aqui conosco toda essa sabedoria. É um prazer estar aqui, professor, estar aqui com o senhor. Vou passar a palavra ao senhor para que possa, enfim, dar início à sua palestra, que é o que todos estão aqui esperando. Quem quer me ouvir falar? Está todo mundo aqui ansioso para te ouvir. Muito obrigado. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Dá para ouvir? Dá para acompanhar? Ótimo, gente. Alisson, eu fico muito assim emocionado, porque a gente anda semeando pelo menos o amor que está por dentro do coração. Veja, hoje nós estamos trabalhando a questão de conflitos armados. A minha presença já retrata aquela África da mídia, uma África sofrida, uma África de conflitos armados, uma África de guerra. E aí, quando a gente vai contextualizar toda a situação que nós temos no mundo afora, então nós vemos muito sofrimento humano. Por isso eu sempre falo, o conselho que dou aos meus alunos, aos meus amigos e minhas amigas, de dizer, não sejamos apenas professores, sejamos também educadores. Então, a gente vai dar um conhecimento holístico, mas também acrescenta como ingrediente um conhecimento humanístico. É assim que a gente vai construindo esse mundo, evitando, em primeiro lugar, os conflitos que estão dentro de nós e que devem ser resolvidos por nós mesmos. Sempre falei a meus alunos, às vezes, como você falou nos encontros, a pessoa me vê, vão correndo, cumprimenta. Por quê? Eu falava sempre a meus alunos, olha, alguns se perguntavam, professor, nunca te vi aborrecido. A gente nunca viu você triste. Sempre alegre, cumprimentando todo mundo, do porteiro até o reitor da escola. Eu falava para ele o seguinte, quando eu chego, eu vou até a Santa Casa, abraço a árvore de Santa Casa e falo para aquela árvore, fica com meus problemas. Termino de dar a aula, volto para lá, recupero meus problemas e vou a casa. Porque meus alunos não têm nada a ver com meu mau humor, com meus problemas pessoais, mas eu que tenho que resolver aquele problema. Então, por isso que a gente vai semeando a paz que a gente quer no mundo. Se nós queremos um mundo de paz, tratando a questão de conflitos armados, então, nós temos que, antes, nos desarmar. O ser humano deve aprender a se desarmar para poder depois construir uma sociedade solidária, igualitária, cada vez mais fraterna. Então, começo assim, agradecendo a toda a equipe organizadora, a Juliette, Alisson, Sérgio, por ter feito esse convite. E aos demais colegas também que vieram, a Raquel, todos, é um grande prazer estar hoje com vocês e falar um pouco do tema que nós mencionamos nessa primeira semana do Direito Internacional. Essa realmente é a minha praia, sem ter mesmo um mar, mas nós mineiros temos a nossa praia, aquelas áreas que a gente adora mesmo. Então, eu intitulei a minha fala dessa maneira. Bom, cumprimento também a passão todos os alunos que estão nos acompanhando, viu? Com muito prazer, acolho a todos e peço realmente para acompanhar. Se alguém quer tirar uma dúvida, uma curiosidade, fica à vontade, peça a palavra, sem problema, vou responder. Intitulei esse Direito Internacional, falei o seguinte, como analisar o direito não apenas do lado das fronteiras, das periferias, mas um direito internacional
nas encruzilhadas dos conflitos armados na era dos direitos humanos. Aqui nós temos, então, de um lado, o direito internacional, que enfrenta, hoje em dia, algumas críticas sobre a atuação, a maneira de gerenciar os conflitos, a maneira de administrar quando isso acontece, mas esse direito internacional está também nas encruzilhadas dos caminhos para poder escolher. Ou nós entramos com a força do direito, ou nós entramos com o direito da força. Então, esse é o contexto para a gente analisar os conflitos armados. De um lado, essa força do direito para apaziguar, para poder administrar e gerenciar esses conflitos, conforme o direito internacional, e do outro lado, nós temos também as grandes potências, aqueles que tentam trazer para nós uma certa hegemonia para poder impor o direito da força. E assim, no contexto atual, vale a pena ressaltar que estamos num mundo globalizado, marcado pelo progresso tecnológico e pela busca desenfreada de recursos naturais. Para as grandes potências, isso ajudaria para manter o leadership. E para os outros países ou estados, conforme sujeito do direito internacional, seria também uma oportunidade para entrar na emergência e estar sempre no cenário internacional. Mas esse mundo globalizado vem trazer para nós muitos desafios. Por isso que a gente vai sempre buscar focar ou destacar como esse mundo globalizado, que é o mundo de internacionalizar o direito, deveria fazer com que prevaleça a força do direito e não o direito da força. É nesse contexto que o direito internacional enfrenta os momentos de conflitos armados. Mas qual é o problema para nós? Problematizando. Para que serve o direito internacional se a justiça internacional é incapaz de coibir os conflitos armados e, menos ainda, as atrocidades, os crimes hediondos, tais quais os crimes da competência do Tribunal Penal Internacional, a saber, o crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra e agressão. E a gente também procura indagar quem está por trás dos conflitos armados. Quem fomenta esses conflitos? Porque muitas vezes a gente vê o mundo em chama. Conflitos aqui no Afeganistão, conflito no Iraque, na Síria, na África, primavera árabe. Tudo isso mostra para nós um mundo de conflito. Mas a gente deve pensar, quem está por trás desses conflitos? Será que aquele povo que é apresentado realmente está por trás do conflito? Ou são conflitos por procuração e o povo ou os povos são manipulados para poder justamente entrar naquela beligerância e buscar o poder? Mas o poder, na realidade, vai servir aos interesses das grandes potências, das multinacionais. Por isso, eu mesmo sou um exemplo de um país sempre em conflito, sempre em guerra. Mas é um país, a República Democrática do Congo, é um país extremamente rico, como o nosso Brasil. Mas o povo é extremamente pobre. É o paradoxo que a gente tem quando nós temos esses conflitos armados. Por que, então, a comunidade internacional não deixa a República Democrática do Congo construir o país? Porque esse processo de desconstrução para depois construir através de ajudas que vêm das instituições de Bretton Woods, a saber, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Então, essa é a primeira indagação dentro do problema que eu trouxe. E, diante dessa indagação, a gente pode também analisar esses conflitos e apontar algumas pistas para a prevenção. Uma observação no primeiro momento.
quando nós falamos em conflitos armados, vale a pena lembrar que essa definição está bem no direito internacional humanitário. A questão de conflito armado está vinculado ao direito internacional humanitário. Porque nós vamos buscar isso no documento do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Esse documento de 2008 veio retratar para nós alguns conceitos para poder fortalecer as convenções de Genebra de 1949. Então, essas convenções trouxeram para nós o Estatuto do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, para que possamos trabalhar a compreensão e também a disseminação do direito internacional humanitário, que é aplicável aos conflitos de forças armadas e preparar para possíveis desenvolvimentos. Então, aquilo mostra para nós que a opinião jurídica predominante sobre a definição de conflito armado é conflito armado não internacional. Então, temos aqui duas vertentes. Se nós queremos falar de conflitos e depois a gente acrescenta armados. Veja bem, nós estamos buscando uma opinião jurídica, um conceito que possa nos aproximar ao jurídico, ao uso jurídico. Mas o que nós temos aqui? A primeira vertente nos leva ao conflito armado. E a segunda vertente se trata do conflito armado não internacional. Então, é muito importante a compreensão desses termos. Porque no direito internacional humanitário, que é ramo do direito internacional, rege-se os conflitos armados, mas também, em tempo de paz, por exemplo, a Cruz Vermelha vai cuidar dos conflitos não internacional, mas que provoca sofrimento, que gera problemas humanitários e precisamos solucioná-los. Então, nesse caso, o direito internacional humanitário vem trazer os dois tipos de conflitos armados. Primeiro elemento, conflito armado internacional. Entre dois ou mais estados, o conflito armado não internacional, que é o segundo elemento, que acontece também colocando as forças de um determinado governo contra grupos armados. É o que nós temos muito, às vezes, na África. Não os estados que ficam combatendo uns contra os outros, mas temos muito as forças do governo combatendo grupos armados que são também frutos das multinacionais que procuram proteger recursos naturais, mineração. Por quê? Uma das coisas que eu sempre gosto de mostrar, que as multinacionais estão por trás de muitos conflitos na África, conflitos armados, porque eles criam milícias para proteger as minas. E aí o governo não tem força para controlar todo o território nacional. Então, nesse caso, não tem autoridade do governo. E aí as milícias começam a explorar aquele minério e leva para os países vizinhos que vão dar o certificado para autenticar que fora devidamente e ilegalmente tirado de um determinado território. Então, aquele país vai endossar a causa das milícias para poder vender, em troca, fornece armas. Então, por isso, eu falei, é bom a gente ver os fundamentos, o que está nas raízes desses conflitos armados que nós temos. E não apenas na África, no mundo afora. Se a gente analisar muito bem, esses conflitos armados são oriundos de mineração, de uma questão de controle de território ricos em minério. É isso que acontece. E quando nós temos esses grupos armados também entre si, vão fazendo a guerra. Por isso nós temos os tratados
no direito internacional, temos o direito humanitário, para poder tentar trazer para nós o conceito verdadeiro de conflito armado, conforme as convenções de Genebra de 49, como já falei. Então, isso se enquadra ou se encaixa na definição do artigo 1º do protocolo adicional 2, porque nós temos as convenções de Genebra, que são 4, na realidade são 4, que nasceram também em tempo de guerra, para já terminarmos a Segunda Guerra Mundial. A gente pode ver pelo ano 1949, justamente terminando a Segunda Guerra Mundial, nós temos essas convenções para tratar dos prisioneiros, tratar das pessoas que estavam nos campos, dos civis, dos idosos. Então, para poder tentar humanizar os efeitos da guerra. Por isso, de ponto de vista jurídico, não existe outro tipo de conflito armado, a não ser o que nós temos nas convenções de Genebra, justamente que proíbe certas atitudes que possam levar até a dar tiro de misericórdia a um prisioneiro. No entanto, a gente procura enfatizar que a situação que nós temos quando se trata desses conflitos é uma questão de definir internacionalmente o porquê desse conflito, quem está por trás disso e como dar uma resposta conforme as convenções de Genebra de 49. Por quê? As convenções de Genebra prevê o seguinte: além das disposições que devem entrar em vigor em tempos de paz, a convenção será aplicada em caso de guerra declarada. Isso aí faz questão de sublinhar. Em caso de guerra declarada ou qualquer outro conflito armado, decorrente entre duas ou mais das altas partes contratantes, ou seja, os estados, mesmo que o estado de guerra não seja reconhecido por um deles. Um estado pode invadir um determinado território, vai atacar ou ter pretensões de anexar aquele território, o que a gente vê muito no direito internacional público, como os estados são formados. A formação de estado ocorre a partir de anexação ou então desmembramento, secessões que acontecem dentro do território de um determinado estado. Então, ou o estado vai tentar engolir um pequeno estado ou um pequeno território. É a questão que aconteceu com a Prússia. A gente viu na Primeira Guerra Mundial, tinha a Prússia. Hoje em dia não se fala mais em Prússia. Foi desmembrado. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, desmembrando-se, tivemos vários estados saindo daquela união. Então, nesse caso, esses estados saíram, mas sofrendo, e ainda tiveram guerras. Nós vimos a Geórgia, a Ucrânia continua lutando por uma verdadeira independência, sair do jugo russo. Isso pode acontecer justamente em caso de guerra declarada, mas a maioria dos casos que a gente tem, a guerra não é declarada, mas é feita e a gente vê os efeitos dessa guerra. Às vezes é difícil para a ONU tentar intervir, só apenas fala as partes para cessar fogo. O acordo também se aplicará em todos os casos de ocupação de todo ou parte do território de um determinado estado, mesmo que tal ocupação não encontre resistência militar. O que a gente vê por aí? Nós temos a questão do conflito armado, internacionalmente, vários estados usam força armada contra outros estados, independentemente dos motivos. Isso aqui vale a pena realmente sublinhar, independentemente dos motivos. Mas se a gente sabe os motivos, pode aí pensar no Tocqueville, os motivos, na verdade, são econômicos. A política do Estado acompanha a política econômica. E nesse caso, nós temos no realpolitik,
no realismo político, porque devemos ser bem objetivos, bem concisos, bem realistas. Onde há interesses políticos, o Estado vai. Mas, às vezes, não manifesta os interesses que o leva a intervir numa determinada guerra ou num determinado conflito armado. Mas sabe muito bem que aqueles interesses políticos vão acompanhando a própria política do Estado ou daquele governo. Por isso que a gente vê a política americana, seja na África, na América Latina, é uma política mais movida pelos interesses econômicos. E se esses interesses econômicos são ameaçados, eles ameaçam quem estiver no caminho. Eles ameaçam aquele Estado. Mas, como disse, se vários Estados usam força contra outros, mas não revelam os motivos, aí eles inventam os motivos. Nesse caso, até recomenda aos nossos discentes, aos diletos colegas, de buscar ler Noam Chomsky. Noam Chomsky é um americano, eu gosto muito de ler os livros dele. Ele se posiciona contra o governo americano, porque ele sabe muito bem a hegemonia americana é forjada, é criada. Então, quando eles querem entrar em um determinado conflito armado, então eles têm 3 modalidades, ou 3 pistas, 3 caminhos para seguir. O primeiro caminho, você tem que escolher quem será combatido. Depois analisar que aquela guerra não vai demorar. Você, então, ao analisar que aquela pessoa não vai resistir, você vai vencer aquele Estado em pouco tempo, então, aí você começa a empregar a força. Vou dar 2 exemplos que aconteceram com Saddam Hussein, com Gaddafi da Líbia. Inventaram um conflito armado, porque havia reivindicações econômicas. O povo reivindicava questões sociais, melhorias de vida. E eram manifestações em Benghazi. Depois essas manifestações vão tomando corpo, forças estrangeiras se aproveitam da Primavera Árabe para poder dizer é o momento agora de trocar de regime, de derrubar Gaddafi e lá de derrubar Saddam Hussein. Então, Gaddafi, que estava bem confortado, começa a se sentir ameaçado. E aquelas manifestações de Benghazi se tornaram manifestações de insurgentes. Porque no direito internacional, nós devemos fazer a diferença entre beligerantes e insurgentes. Os insurgentes podem começar sem conotação política, é um movimento armado. Ou então, ainda, eles estão reivindicando questões sociais, direitos sociais. De repente, vai engrossando, pega nas armas, se torna beligerantes, conquistando territórios, reivindicando agora politicamente mudança do governo, mudança da política estabelecida, e nesse momento eles podem chamar terceiros estados para poder ajudar. Então, isso faz a diferença entre beligerantes e insurgentes. Porque os insurgentes, como movimento politicamente organizado e armado, mas tendo uma finalidade de derrubar o governo estabelecido, ou então de trazer uma mudança na política daquele governo. E vão sentar à mesa, que seria agora uma mesa redonda, porque em posição de força, depois de ter conquistado muito espaço, o outro governo não tem mais como se posicionar numa situação hierárquica ou de superioridade. Então, por isso, tem sempre uma mesa redonda entre as partes para negociar a paz ou mudança no poder. Então, por isso, o primeiro passo, escolhe-se quem será derrubado, tem força ou não tem força, mas os americanos já sabem que vão vencer mesmo, e depois vem a propaganda, você vai dizer aquela pessoa é um ditador, formando a consciência internacional para que as pessoas consigam entender
a intervenção militar que virá depois e consiga compreender os conflitos armados que virão naquele país. Então, isso é importante para a gente ressaltar, para podermos perceber que a hegemonia, por exemplo, militar americana, fica baseada nessa questão de derrubar alguns governos estabelecidos, mas semeando na consciência internacional algumas coisas que possa, digamos, levar as pessoas a aceitar aquela intervenção militar. Igual a gente fala no nosso Brasil, quando a polícia mata um bandido, na consciência popular, as pessoas acabam dizendo bem feito. Bandido bom, bandido morto. Percebe? Mas aí, se falar de direitos humanos, vai dizer que isso, direitos humanos só existem para os bandidos. Não existe para os outros. E aí, o reducionismo que se cria, mesmo nessa questão dos conflitos armados, são coisas planejadas para poder mostrar que vai ter uma intervenção militar, porque tem um ditador lá. E derrubando o ditador, nós vamos levar a democracia. Mas observa junto comigo, em todos os lugares onde teve essas intervenções militares, não houve a democracia tão sonhada, tão desejada. A não ser, talvez, o uso de Coca-Cola, de McDonald's, nesses países que o povo começou a comer, saindo do mundo árabe, que era bem sério em certas culturas, para abraçar uma cultura bem ocidental, bem americana. Posso aqui ressaltar também a questão dessas convenções de Genebra de 49, porque estou frisando muito. Não há como falar de conflitos armados sem falar dessas convenções, porque o conceito meio de conflitos armados está nas convenções de Genebra. É lá que nós temos. E a aplicabilidade das atitudes que a humanidade deve observar está também nessas convenções. Então, na questão do tratamento dos prisioneiros, dos soldados, dos civis, dos idosos, das mulheres. Então, deve ter um certo comportamento para poder tratar aquelas pessoas vulneráveis. E aí, qualquer disputa, conforme as convenções de Genebra, que possa surgir entre dois estados ou mais, vai causar intervenção de membros das Forças Armadas. Isso aí se torna um conflito armado no sentido do artigo 2º da Convenção de Genebra de 49. Ainda que uma das partes conteste o estado de beligerância. Veja bem o que quero dizer aqui. Quando nós tivemos a Segunda Guerra do Iraque, os americanos fora, são forças armadas americanas, tentaram levar os aliados, mas muitos não foram, menos a Grã-Bretanha. Então, os britânicos foram com os americanos. A Primeira Guerra do Golfo teve a iniciativa da ONU, porque está bem escrito. Um país membro da ONU foi agredido por Saddam Hussein pelo Iraque. Então, os outros estados, por uma questão de intervenção coletiva, da segurança coletiva, foram salvar o Kuwait. Mas aconteceu que na Segunda Guerra, os Estados Unidos foram sozinhos. Mas qual é o argumento deles? E também quando teve as torres detonadas por Bin Laden. Não, aqui quero mostrar justamente, são forças armadas, mas eles vão combater agora com pessoas que ele denominara terroristas, pessoas que ele denominara insurgentes. Então, eles mudam já a denominação juridicamente, porque naquele momento eles não vão ficar amparados, aqueles combatentes do Iraque, pelas convenções de Genebra. Então, a grande construção jurídica começa por aí. Então, você tem que desqualificar aqueles que estão combatendo as forças armadas constitucionalmente constituídas. Então, são forças armadas dos aliados, forças armadas americanas. Agora, se eles encontram resistência no Iraque, saem pessoas da Cisjordânia,
São pessoas de Catar, vêm de todo lado em nome da Guerra Santa, para poder combater as Forças Armadas americanas. Naquele momento, a construção jurídica que se faz, se você prender aquelas pessoas, eles não estão amparadas pelas convenções de Genebra. Então, eles atacaram as Forças Armadas americanas. Mas qual é o papel deles? Qual é a condição jurídica deles? Desconstrói-se o direito internacional nesse momento para declará-los terroristas. Um terrorista, então, não vai ter visita da Cruz Vermelha. Um terrorista não vai ter amparo da justiça americana. Mas como julgar essa pessoa? Não terá julgamento. Mas o que fazer deles? Então, vamos abrir um campo para colocá-los. E aí, o nascimento da prisão de Guantánamo. Então, no território que não pertence aos Estados Unidos, longe da jurisdição americana, para poder ficar no território cubano, que está praticamente sob tutela americana. E aí eles não têm direito aos advogados, não têm direito a um julgamento justo e não têm direito à visita da Cruz Vermelha. Isso porque eles não estão amparados pelas convenções de Genebra. Essa é uma construção jurídica da parte dos americanos. Você desconstrói a questão mesmo de direitos humanos. Eles não são signatários dessas convenções de Genebra. Tudo que se refere aos direitos humanos, eles podem até participar das negociações, porém os Estados Unidos não ratificam nada. Desde que a gente sabe que tivemos a questão da Liga das Nações, eles não ratificaram, o Congresso americano nunca aceitou, e a questão também do Estatuto de Roma, negociaram, mas na hora de ratificar, não. Porém, eles estão lá pela inteligência do artigo 16 do Estatuto de Roma, porque lá entra de novo uma questão política que o Conselho de Segurança da ONU pode mandar suspender um processo que está já em trâmite no Tribunal Penal Internacional. Então, se a gente falar do Conselho de Segurança da ONU, lá nós temos os membros permanentes. Então, o que adianta eles ratificar um estatuto do que cria o Tribunal Penal Internacional, se de qualquer maneira eles terão sempre a palavra no que tange ao artigo 16 do Estatuto de Roma, porque são membros permanentes do Conselho de Segurança. Então, eu queria mostrar, nesse primeiro momento, essa questão de Forças Armadas que enfrenta insurgentes em um determinado lugar, lá desconstrói-se o direito internacional para poder denominar aquelas pessoas de terroristas, então não tem amparo jurídico pelas convenções de Genebra de 49 e seus respectivos protocolos 1 e 2 de 1977. Então, o protocolo adicional 1 não cobre apenas os conflitos armados regulares entre os Estados. Ele estende a definição desse conflito armado internacional para os conflitos armados nos quais os povos também lutam contra a dominação do colonialismo. Veja bem, Convenção de Genebra de 49. Depois nós tivemos a Conferência de Bandung, em 1955. E logo nós começamos a Guerra Fria. Mas o que acontece neste momento? Alguns estados, estando no mundo, não só estado, território, alguns territórios ainda não independentes, estando em um mundo bipolarizado, de um lado, os Estados Unidos representando o capitalismo, do outro, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, na época. Então, representando o socialismo, acontece que alguns territórios estavam sob ocupação dos colonos. Então, eles resolvem se libertar e adquirir a independência. Esse ato aí tem amparo na própria Carta da ONU, partindo do princípio da autonomia dos povos. Esse princípio nós temos, no Brasil, reconhece-se pela inteligência do artigo 4 da Constituição Federal de 88, que nós temos a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais, rege-se pelo seguinte princípio. Um dos princípios é
autonomia dos povos, a autodeterminação dos povos. Então, com esse princípio de autodeterminação dos povos, que emana da Carta da ONU de 45, nós temos justamente o combate aos regimes racistas. Nós temos aqui os povos agora que lutam contra a dominação do colonialismo. É esse o processo que aconteceu na África. Porque sob o jugo ocidental de muitos países europeus, aquele território dominado começa a se libertar, partindo daquela conferência de 1955, na Indonésia, a Conferência de Bandung. Então, eles começam a procurar uma terceira via para poder se libertar. E aí que nós temos a luta contra o racismo na África do Sul, a luta de Nelson Mandela, que a gente percebe, na África, Kwame Nkrumah. Esses grandes líderes vão trazendo esse princípio de autodeterminação dos povos para justificar as guerras de libertação nacional. Por isso que a gente tenta até separar, dissecar as guerras que acontecem no auge da aplicabilidade do princípio de autodeterminação dos povos para que seja justificado o grito pela liberdade. Freedom. Nós temos Steve Biko, na África do Sul, Nelson Mandela, que vai ficar preso, Mahatma Gandhi, pela não violência. Isso aí é uma luta pela libertação dos povos. Então, está justificado essa questão de guerras de libertação. E aí a gente pode colocar aqui uma certa jurisprudência. O que nós temos aqui? Na questão de jurisprudência. Os conflitos armados, trazendo um pouco para nós, porque somos do direito, a gente não deixa de falar um pouco da jurisprudência. O próprio Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia, porque aqui é bom ressaltar para os nossos discentes que o Tribunal Penal Internacional entrou em vigor já em 2002, mas foi criado em 98. Mas antes disso, não tivemos tribunais ad hoc. Então, tivemos o Tribunal Penal para a ex-Jugoslávia, com o desmembramento da ex-Jugoslávia, quando aconteceram aquelas guerras, e nós temos também o Tribunal Penal Internacional para a Ruanda, quando aconteceu o genocídio de Ruanda. Com certeza, muitos de vocês acompanharam o conflito lá, Hotel Ruanda. Então, nesse caso, por exemplo, o Tadjik, o tribunal decidiu que um conflito armado existe sempre que houver recurso à força armada entre os Estados. Então, o Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia trouxe outro conceito. Nós tivemos aqui o conceito que está nas Convenções de Genebra, de 49. Mas agora o Tribunal Penal Internacional cria uma jurisprudência para dizer agora, o conflito armado existe sempre que houver recurso à força armada entre os Estados. Mesmo o Estado lá não aceitar, independentemente da sua anuência, para fazer a guerra. Então, essa definição foi adotada pelos organismos internacionais. Essa é a jurisprudência que o Tribunal Penal criou. E a doutrina também fala muito disso. Aqui me lembra um pouco de Schindler e me lembro de Gassler. A doutrina fornece alguns comentários relacionados a essa definição de conflito armado internacional. Sempre se pode presumir a existência de um conflito armado no sentido da arte. A arte de guerra, a arte de guerrear. O que é comum, por exemplo, no artigo 2º, que é comum às convenções de Genebra, quando as partes das Forças Armadas de dois Estados se enfrentam. E aí, qualquer uso da força entre dois Estados, seja qual for, resulta na aplicação das convenções de Genebra. E isso é importante. E o Gasser explica que qualquer uso da força armada por um Estado território contra o território do outro Estado vai desencadear
a aplicação das convenções de Genebra entre os dois estados. Ou seja, ele deve parar de fazer a guerra e depois deve ter troca de prisioneiros, ou dar o tratamento humano aos prisioneiros dos dois lados. Então, nesse caso também, o tratamento humano aos civis, que estão na guerra. Na verdade, eles são vulneráveis quando tem guerra assim, mas alguns se tornam prisioneiros também. O direito internacional existe se uma parte usa força armada contra outra parte. Aí, nesse caso, nós podemos acionar a Corte Internacional de Justiça, porque só compete àquela corte os conflitos, as lides que existem entre estados. Só os estados que são partes, o que é diferente da Corte Penal Internacional, que julga indivíduos. E aí o protocolo adicional 1, em seu artigo 1º, no parágrafo 4, que é da Convenção de Genebra, os conflitos armados nos quais os povos lutam contra a dominação colonial e a ocupação estrangeira e contra os regimes racistas no exercício do direito de autodeterminação consagrada na Carta da ONU, como falei. Isso aí mostra para nós os princípios do próprio direito internacional relativos às relações de amizade entre os povos e a cooperação entre os estados. Isso que deve prevalecer no mundo de hoje. Como nós podemos construir ou tecer relações mais harmoniosas, mais amistosas, para poder evitarmos as guerras ou os conflitos armados? E quando a gente se refere à Carta da ONU, está lá no preâmbulo da Carta da ONU. Os representantes das nações tentaram mostrar isso. A questão dos direitos humanos. Não podemos ver os direitos humanos de uma maneira reducionista. Como falei, muita gente pensa que direitos humanos só existe para os bandidos. Gente, é muita coisa para falar sobre direitos humanos. É muita coisa. Veja, se você ficar na primeira dimensão, na primeira geração, a expressão que você pode usar, na questão de direitos civis e políticos, ou na questão de direitos econômicos, sociais e culturais, que são só de lazer para ver. Alguns lugares, os povos nativos quase não têm acesso, só turistas estrangeiros que podem visitar alguns centros culturais. O Corcovado, no Rio de Janeiro, se perguntaram, o povo da periferia do Rio, muitos deles não foram, só pegaram um táxi lá, custa mais do que se fizer ir de volta, mais do que o orçamento de algumas famílias por 5 dias, 6 dias. Vai gastar 60 ou 90 reais para pegar um táxi até Corcovado visitar o Cristo Redentor, ou vai preferir comprar o tocínio, comprar carne e outra coisa? Para uma família simples, humilde, os 20 reais que ele vai gastar lá para tomar água de coco, porque está lá no Corcovado, já dá para comprar pé de porco e pé de galinha. Aí faz uma boa ensopada aí. Então, a gente vai pensando nisso. Mas esse é o direito cultural que está sendo retirado do povo. Que ele tem direito para visitar o museu, tem direito para visitar a cidade histórica. Mas, muitas vezes, não dá, porque não tem condições. E aí que alguns povos, percebendo isso, ficam enraizados, pegam nas armas, começam conflitos armados. Vou dar aqui o exemplo para não me alugar, quase caminhando para o nosso tempo. Na Nigéria é gigante, você sabe, é um grande país, pela população que tem. Mas pipeline, aquela tubulação que leva o petróleo, leva o combustível, passa por muitos lugarejos, mas o povo não tem energia, o povo não tem esse combustível. O que eles fazem? Vão furar. Quando ele fura, para pegar aquela gasolina que passa, alguém chega lá, joga um fósforo já aceso, pronto, tem explosão. E a gente fica vendo na Nigéria tantas pessoas morrendo para pegar um pouco de petróleo no país que tem tanto petróleo, mas o povo não goza daquela situação.
Então, pessoal, para finalizar aqui, nós temos conflito armado não intencional, porque eu falei conflito armado internacional, que é também intencional, mas aqui conflito armado não intencional, para perceber que aqui nós temos as fontes do direito internacional, mais uma vez, as próprias convenções, ou as convenções de Genebra, mas aqui a gente quer mostrar que muitos conflitos são gerados por questões, por exemplo, econômicas, o povo resmunga, mas são formas de violência menos grave do que os primeiros que ressaltei. O banditismo, por exemplo, a situação deve atingir um certo nível de confronto, mas não é para reivindicar a ocupação de um território ou para derrubar um governo. Geralmente tem um limite bem inferior com relação àqueles conflitos armados de que falei. Respeita-se a lei, mas manifesta-se hostilidades para atingir um nível mínimo de intensidade. Às vezes, por causa do mínimo existencial que o povo vai querer alcançar para viver melhor. Aí tem aquele momento de guerra ou de conflitos que nascem. Então, não sei se alguém tem algumas perguntas para poder trazer à baila, para explicar nesses 6 minutinhos que faltam para a gente tentar explicar melhor qualquer ponto aí ressaltado. Então, para mim, basicamente é isso, o professor Alisson, Juliette e Sérgio e demais colegas, queria pelo menos ressaltar isso quando a gente fala dos conflitos armados, situar, contextualizar esses conflitos armados nas convenções de Genebra de 49 e seus respectivos protocolos 1 e 2 de 1977, ao mesmo tempo fazer uma diferença entre conflitos armados intencionais, que são internacionais, com a ajuda de outros países, e conflitos armados não intencional, mas todos também amparados pelas convenções de Genebra. Em tempo de guerra ou em tempo de paz, nós temos o Comitê Internacional da Cruz Vermelha agindo nesse sentido, ou Crescente Vermelho agindo nos territórios onde não se leva a cruz. Então, é Crescente Vermelho que vai trabalhar a questão de conflito. Mas não para por aí. Devemos ter sempre aquilo que a gente fala, de peacemaking, para termos o peace building. Tem que construir a paz. Não só a gente ressaltar conflitos, mas devemos ressaltar a construção da paz, que deve ser o nosso ideal. Mas a construção da paz se dá no momento em que cada um se despoja daquilo que ele tem, porque o conflito começa no interior do ser humano. Se ele botar fora aquilo que impede para ir ao encontro do outro, nós saberemos valorizar o outro. E a valorização do outro começa também na valorização da própria natureza, porque um ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Se você matar se torna crime. Ora, na testa do outro devemos ler que está escrito: não me mate, sou teu irmão, sou tua irmã. E isso vale para as relações que nós tecemos também, marido, mulher, namorado, namorada, noivo, noiva. Tem que saber ler sempre na testa do outro. Tem a questão da transcendência que nos eleva ao infinito do infinito. Se nós soubermos construir que na finitude do outro nós temos o princípio da dignidade humana, que eleva não só apenas o nosso corpo, mas a nossa alma para a transcendência perfeita, então nós seremos capazes de fazer acontecer o amor verdadeiro. Porque quem ama, cuida e não mata. Muito obrigado e termino por aí. Olha, gente, a gente preparou assim essa semana com muito carinho, mas de verdade são dos momentos mais felizes que eu acho que participei assim, na faculdade de Direito. Eu não sei quanto a vocês, eu estou assim, até emocionado aqui. O professor Masuoli, o Cleiton, meu colega lá no programa de mestrado, ele nos ensinou a aplaudir assim, que a palma diplomática ou até a palma
tudo, sabe? Isso. Eu acho que tá todo mundo assim, porque foi uma coisa inacreditável. Eu fico muito satisfeito a gente poder ter trazido isso para vocês, alunos aqui da faculdade, porque sem sombra de dúvida, um momento assim de elevação. Eu esperava que fosse muito bom, mas eu confesso que superou as minhas expectativas, professor Kyung. Eu queria te agradecer mesmo. Assim, os alunos estão aqui mandando mensagem, dizendo excepcional, queremos outra palestra com ele, e coisas desse tipo. Eu estou recebendo aqui no meu WhatsApp, no bate-papo. Enfim, o pessoal adorou. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Algum aluno quer fazer alguma mensagem? Estou vendo aqui um monte de gente do mestrado, doutorado. Eu queria fazer um comentário só. Pois não, Uma Paulinho. simpatia de pessoa, professor, uma lucidez, não é minha área, passei a interessar pelo assunto, vou estudar muito essa área, porque realmente ontem houve uma palestra muito boa, o senhor, doutor, completou o ciclo e realmente me iniciou numa nova área de conhecimento. Muito obrigado. Obrigado, professor. Deus abençoe. Eu queria falar também que foi assim extraordinário. Eu até pus no bate-papo que eu passaria 3 dias só te ouvindo. Porque tem muita coisa para aprender, muita, assim. E eu acho que você fez o papel do contraditório. A minha dificuldade com o direito internacional é exatamente pela falta de falas como a do senhor. Muito obrigada, mesmo. Foi, assim, emocionante. Obrigado, Letícia. O seu nome é Letícia, é alegria. Então, isso nos honra também. Já. Muito obrigado. É isso, estamos na ordem mundial, mostrar esse lado. Sobretudo nós que pertencemos aos países emergentes. Não podemos endeusar tanto o direito internacional do ponto de vista ocidental, mas trazer aquilo ocidental quer, na realidade, nos mostrar o lado oculto do direito internacional, que é, na realidade, também um lado de dominação por procuração. É um lado que vem trazer guerras em nossos lugares, por dominação. Então, às vezes a gente entra muito na proposta bem ocidentalizada do direito internacional, conforme Alain Pelé e outros que a gente vê por aí. Porém, não se esqueça, os mesmos, seja franceses, estiveram na Algéria. O que eles fizeram a guerra da Algéria. Estiveram no Congo. Construíram também ditadores na África. Nós tivemos o Mobutu, 32 anos no poder. Idi Amin Dada em Uganda. Jean Bedel Bokassa, na República Centro-Africana. Tivemos no Egito, El Sadat. Tivemos na Tunísia. Mas veja, são ditadores que estavam sendo recebidos no Palácio, na Champs-Élysées, na França. Mas tiraram quando eles quiseram, porque não representava mais os interesses deles. Se deixa uma pessoa 32 anos no poder, tem alguma coisa aí. Mas quando vem uma outra pessoa, com um lado um pouco mais voltado para o povo, o que eles fazem? Tem que tirar o logo, porque atrapalha os interesses. Aí por isso que temos alguns golpes militares, mas por procuração. E o surgimento dos conflitos armados que a gente tem. Mas, como falei para vocês, tem que preparar a opinião mundial para criar a imagem de um ditador que está lá no poder, que queremos tirar. E quando ele cai, a comunidade internacional fala bem feito. Igual a gente fala, o bandido morto, bem feito, menos um. Só que não é assim. Aí você vê, depois que Gaddafi foi embora, a Líbia virou terra de ninguém. Perfeito, Agenda 7. A mídia, as grandes corporações fazendo o papel delas, né? Isso. E nós, os pequenos, sofrendo por isso. Isso. Obrigado, Letícia. Eu que agradeço eternamente. Boa noite. Boa noite, Silvia. Boa noite. Eu queria agradecer, né, o palestrante, porque muitas poucas vezes eu vejo uma representatividade negra, né, como eu gosto de dizer, preta,
Então, eu queria parabenizar e com muito carinho e muita felicidade dessa palestra aí. Eu fiquei muito feliz e muito emocionada. Muito obrigada. Obrigado, obrigado. Isso também é muito bom. Faz diferença, temos que conquistar o espaço. Viu, Silvia? Vai adelante. Vale a pena. Boa Ô, noite. doutor. Ô, Boa doutor. noite. Sim. Boa noite, se possível, um comentário aqui, uma pergunta, porque eu peguei, infelizmente eu peguei pela metade a parte do senhor, mas excepcional, sinceramente. Um filme que eu gostei muito foi o Tribunal de Nuremberg, e eu notei aqui uns negócios, até conversei com o professor Alisson aí, esses últimos julgamentos aí no Tribunal de Haia, dos Países Baixos, onde Slobovic, antes de ser condenado, e agora o general croata também tomou veneno durante o julgamento e morreu. Outra coisa também, por que que o mundo não se preocupa com os conflitos na África? Da mesma forma que preocupa hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo, a Venezuela. O pessoal está muito preocupado com a Venezuela. Sabemos que pelo petróleo, mas a Nigéria também tem muito petróleo. E a África em si tem muita riqueza. E também em relação ao Brasil, o senhor está vendo o meu rosto aí, eu sou um cidadão mundial. Eu tenho uma mistura de todos, do europeu, do negro, índio, e até do asiático, que eles vieram para cá e tem muito asiático aqui. Aqui na nossa cidade aqui tem muito asiático. Me estendendo muito, parabéns para o senhor, excelente palestra. Sim, tem, a preocupação com a África tem, até muito. Vou dar um filme, não sei se vocês conseguiram assistir aquele filme Jardineiro Fiel. Se alguém assistiu. Depois teve Gravado. o teu Ruanda. O Jardineiro Fiel nos mostra o que está acontecendo, a briga pela vacina. Foram testar o produto na África. Os cobaias estão lá na África. Então, se interessa na África. Mas, como a gente fala, nos bastidores, essa África eles vão descobrindo por quê. Você nem pode falar tanto porque tem multinacionais. Quando a gente sabe da África, quando você tem Human Rights denunciando alguma coisa, Global Witness, que são como os olhos da democracia, eles vão vendo aquelas coisas. No momento que você falou do julgamento lá, de Tadic, Slobodan Milosevic, esses aí sim nós vimos, como falei, são tribunais ad hoc. Mas o meu problema, o que foi a minha tese de pesquisa até hoje, quando fui fazer o pós-doutorado na Universidade de Coimbra, foi justamente a questão da África e o Tribunal Penal Internacional. Estou com um livro que eu vou pegar aqui rapidinho, que é o professor Antônio Augusto Cansado Trindade. Esse é o livro que eu publiquei. O fruto da pesquisa sobre o Tribunal Penal Internacional e os africanos. Fiz levantamento, vai ver, há mais africanos do que europeus lá. Então, o questionamento, por que esse tribunal se tornou quase tribunal africano? Só se condena africanos. E quando tem pessoas da Europa do Leste, lá é a Europa pobre. Mas ninguém vai conseguir levar, por exemplo, George W. Bush, ninguém vai levar Trump, ninguém vai levar Tony Blair, aquele que invadiram mesmo Iraque na época, os crimes dos americanos cometidos. Sabe o que está acontecendo agora? O Trump está retirando o visto da procuradora, a Bessunda, do Tribunal Penal Internacional, porque está investigando os americanos no Afeganistão, os crimes cometidos no Afeganistão. São coisas absurdas. Aí vai ver, o Congo, meu país, tinha mais de 7 pessoas lá. O Congo entregou ao Tribunal Penal Internacional. Então, se fala da África, porém, de uma África que deve servir de cobaia para o Tribunal Penal Internacional, levando aquele liderança africana que pegaram nas armas. E aí, quando eu fui fazer a minha pesquisa para pós-doutoramento na Universidade de Coimbra sobre democracia e direitos humanos, justamente intitulei o trabalho Tribunal Penal Internacional é um tribunal assimétrico, discricionário, discriminatório. Então, foi isso. É um tribunal assimétrico, é um tribunal discriminatório, é um tribunal seletivo. Então, me baseei sobre esses elementos. Tá? Se fala muito da África,
mas se fala mal da África. Realmente essa visão que eu tenho, né? Eu vejo a preocupação deles é igual o senhor falou, a vacina para testar com o africano. A gente sabe que o africano tem muita riqueza e que o pessoal só quer explorá-los. Sim. É uma reserva mundial. A África virou reserva mundial. O meu país, a guerra que tem lá, como falei, do conflito armado, é sobre o coltan. Bate aí, procura coltan, COLTAN. Então, tem 2 produtos para fabricar celulares, aeronaves e microchips. E o Congo tem quase 85% da reserva mundial. E aí a guerra que não acaba no leste. E Bélgica, que não tem diamante, vende diamante em Anvers. O Ruanda, que não produz diamante, como é fronteira com o Congo, então, pelo contrabando, o Ruanda recebe toda essa mineração, o minério tirado do Congo, o diamante, o ouro, ele autentica, legaliza e vende na Bélgica Anvers. Por que eles não fazem a traçabilidade desse diamante? Mas ele recebe, vai ver, a Bélgica se torna um pequeno país, mas que vende diamante de todo lado. E diamante do sangue. Lá é legalizado. Mas no Congo, você pisa no sol, no subsolo, é enterrado, mas enterrado pobre. Você caminha 80 anos de idade, 40 anos de idade, você vai viver caminhando numa terra rica, sepultado naquela terra rica, mas morrendo pobre. Muito obrigado, professor. Parabéns, profissional. Agradeço, senhor. A gente tem que liberar o professor aqui, pessoal. Ele deve estar cheio de a fazer. E, Juliette, queria a gente tirar aquela foto que você gosta aí do print, né? Tem como... Sim, vamos fazer assim. Eu só queria agradecer mais uma vez ao professor Kyong e diante dessas reflexões, eu queria fazer uma leitura de uma frase que ele escreveu durante uma de nossas conversas, que, abre aspas, ele falou o seguinte: eu, mais filho dos países explorados e cujas riquezas provocam a cobiça das grandes potências e multinacionais, consequentemente, mais revoltoso e revolucionário. E como é bom ouvir esse revoltoso e revolucionário defender de forma tão ímpar a proteção dos direitos humanos dos seus povos. Muito obrigada. Como eu já esperava, a palestra seria brilhante e gratidão eterna pelo compartilhamento dos seus ensinamentos aqui conosco. Muito obrigada, gratidão. Pessoal, vamos abrir a tela para a gente fazer o print. Obrigado, Juliette. Esse é o significado do significante. Ok. Tirou aí? Sim, vamos fazer outra. Sim, certinho. Ótimo. Beleza. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Presencialmente, para comer uma pizza com a gente, posteriormente. Tenho certeza que os alunos vão adorar receber o senhor aqui. Para a gente vai ser Isso. uma honra. Vai ser muito bom, Alisson, conversar com os alunos nos corredores. E isso faz falta para a gente. Sim, com certeza. Sou muito obrigado. Pessoal, obrigado. nós tivemos 120 pessoas aqui hoje. Foi muito legal. Obrigadão a todos. Amanhã a gente se encontra. Teremos outra palestra também. E continuaremos ao longo da semana fechando com a professora Renata Mantovani. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado por prestigiar o professor Kyong. Mais uma vez. Abraço para vocês. Até mais, professora Juliette. Tchau, tchau, Sérgio. Tchau, gente. Até mais, pessoal. Boa noite. Até mais. Boa noite. Até.